O penitente foi salvo. Será um milagre? Uma coisa é certa: sua penitência deve ser cumprida e ninguém ficará em seu caminho. Sua jornada começa junto aos corpos de seus companheiros, a Irmandade do Pesar Silencioso. Todos mortos, mas sabemos quem está completando o serviço, mas não por muito tempo. Aqui temos um guardião, implacável e violento, e após a batalha, logo descobrimos o principal guia de nossa jornada: Deográcias. Deográcias é um escriba, detentor de toda a história de custódia e testemunha do milagre. Assim como nossa penitência ao silêncio, a dele é narrar todos os atos do milagre. Ele diz que aquele era o primogênito, será de escribá? E que agora seu sofrimento chegou ao fim. E então explica o caminho da penitência. Devemos chegar ao berço da aflição, que fica na Catedral da Mãe de Todas as Mães. Aquele lugar é separado por todo o resto das terras por um portão sagrado. Um grande portão de bronze, selado por 3 humilhações, que equivalem a 3 chagas necessárias para que o milagre reconheça como digno de atravessar. São elas: a primeira se encontra nas montanhas altas, onde há grandes camadas de neve e gelo. Um convento é nosso objetivo. A segunda se encontra nos confins de uma igreja sombria e sepultada, onde um ser amaldiçoado adormece por lá. A terceira se encontra numa trilha escavada por suplicantes, através do grande sino de Yondor, abaixo da terra. Ele ainda entrega um espinho que, ao ser colocado na espada meia-culpa, reage de acordo com seu fervor ao empunhar aquele símbolo da penitência. E a jornada começa. Desbravando pela linha sagrada, já se percebe o nível de corrupção que a terra, que as pessoas sofreram. E então chegamos até uma pequena cidade, um dos últimos lugares que não sofreram com as ameaças nascidas em custódia, a cidade de Albeiro. Todo o aspecto da cidade de Albeiro é inspirado nos vilarejos do sul da Espanha. O nome da cidade tem inspiração no solo amarelo de Andaluzia, uma região agrícola que fica na costa sul da Espanha. Albeiro é regida pela pobreza, um lugar esquecido pelo tempo. Aqui nós vemos também as influências barrocas, estão todas presentes aqui, seja pelas edificações e o estilo dos monumentos. Encontramos um grupo chamado Beijadores de Feridas, que é liderado por Tirso, um homem bondoso, um homem de fé. O penitente parte em busca das 3 humilhações necessárias para cruzar a ponte do Calvário e, assim, abrir o portão de bronze, mas a sua primeira grande provação está mais próxima do que imagina. Ao chegarmos onde as oliveiras secam, dá para ver o nível de estrago feito pelo convento e suas freiras, assim como a corrupção que o milagre emanou ali, e a forte ligação em relação à atrocidade feita com a pobre Tentúdia. Tentúdia foi uma jovem afetada pelo milagre. Seus cabelos se transformaram em troncos. Seus pais a deixaram no convento e as freiras, por considerá-la herege, a assassinaram e dividiram seu corpo em partes, impedindo que ela tivesse um enterro cristão e assim pudesse encontrar o descanso eterno. Parte de sua jornada também envolve esse gesto de piedade e a igreja confia em você para tal. No caminho onde as oliveiras secam, a neve e o gelo tiraram praticamente toda a vida existente ali. E somente 2 presenças misteriosas habitam ainda aquele lugar. E você de cara já encontra um deles. Gêmeno é um ser misterioso que foi preso em uma estátua de metal, que lembra claramente São Sebastião quando foi sentenciado à morte pelo Império Romano. E tem uma última tarefa a fazer: honrar o descanso eterno da jovem Engrácias, que era sempre vista colhendo azeitonas nas montanhas. As oliveiras, que secaram na grande maioria do território, ali sempre ofereceram uma ótima safra, e os locais diziam que era devido às lágrimas derramadas pela moça. Gêmeno pede um único favor: que fosse trazido para ele um pouco do óleo fervente encontrado no alto do convento, para que ele sinta seu corpo pela última vez, e possa sair da prisão de metal para então completar sua tarefa. Antes de subir a grande parte de neve rumo ao convento, encontramos Candelária, uma mercadora misteriosa que possui itens cruciais para entendermos toda a trama que se segue. A sua tenda tem influência árabe com tapetes ornamentados, tudo muito luxuoso em relação ao resto do lugar. Candelária é encontrada em vários pontos de custódia e não sabemos ao certo a origem dela, só sabemos que ela sempre está lá.
Ao final da subida, onde a neve e todo aquele gelo nos torturam, finalmente vemos a entrada à frente. Mas ao fundo no horizonte, uma imagem de uma mulher chorando já seria o prelúdio do que temos pela frente. Ao final da cena, uma presença misteriosa nos observa, um guerreiro com um ar fervoroso que fala com sua irmã que não é mostrada. Estaria ele orando? A única certeza é que um combate está se aproximando, pois assim é o destino. Ao chegarmos no convento, o lugar é somente uma sombra do que foi, com freiras e pessoas totalmente corrompidas e violentas. O destino final é a grande sala onde reside uma mulher marcada por uma tragédia, Nossa Senhora da Face Chamuscada. Mas logo à porta, encontramos uma mulher que transborda bondade e coragem, Viridiana, que será uma grande aliada nessa jornada. Ela é uma curandeira, mas tal decisão põe também sua vida em risco, tendo em vista que ela usa sua força vital para oferecer ajuda. E então cruzamos a sala rumo ao primeiro grande desafio da penitência. Em uma batalha marcada pela dor e pela fúria, a primeira humilhação é conquistada e imediatamente somos transportados a uma visão, onde um rosto misterioso nos concede a primeira chaga necessária para o nosso objetivo. Deogracias está logo adiante para avisar que a próxima provação pode ser ainda mais mortal. O penitente precisa ir então até os confins de uma igreja sepultada, onde os sonhos de misericórdia são o único vestígio de tranquilidade que se pode sentir naquele lugar. Mas antes, um pequeno gesto precisa ser feito e mais uma alma deve ser salva. Voltamos até Gêmeno e entregamos um óleo quente, e ele então sai de sua prisão para cumprir um último gesto: vigiar o túmulo da doce Engrácias, que parece estar dormindo de tanta paz que nos transmite. Uma melodia triste ecoa por aquele pequeno santuário, mas logo o dever nos chama e a segunda humilhação deve ser consumada. No coração da igreja sepultada, estamos diante de uma imagem perturbadora, que remete à icônica obra de Michelangelo. Uma mulher com ser nos braços, um híbrido de homem, criatura e troncos, com uma cabeça que mescla o crânio de um cavalo e chifres retorcidos de bode. Seu corpo crivado de espinhos completa a visão de uma aberração que está dormindo em paz. Porém, a presença do penitente logo vai acordar a criatura, que imediatamente levanta furiosa e determinada a destruir aquele que perturba seu sono que parecia eterno. Uma batalha brutal se inicia e temos a impressão de realmente estarmos libertando aquele que um dia foi um homem, que agora encontra seu descanso eterno. Logo à frente temos acesso à segunda visão da humilhação e mais uma entidade nos espera, completando mais uma etapa da penitência. Mais uma visão, mas um rosto misterioso nos contempla com a segunda chaga necessária. Deogracias nos diz que o portão está cada vez mais perto de ser aberto, mas o penitente vai sem dúvidas em busca da mais árdua das 3 humilhações, principalmente pelo caminho tortuoso que o aguarda. É momento de continuar a descida pelas terras de Custódia e em Albeiro já temos mais mistérios a desvendar. Um hall repleto de partições para ossos é vigiado por um guardião que expressa gratidão por você estar coletando os mesmos na jornada e pede que os entregue para ele, para então despertar o grande segredo que aquela cripta aguarda. Mas ainda não é o momento para tal. Precisamos continuar com o caminho para abrir o portão. A jornada continua em um dos lugares mais grotescos de Custódia, principalmente por tudo que há abaixo dele, o Poço Profanado. Ali uma ligação com algumas localidades, uma delas guarda uma revelação-chave para essa primeira jornada. Chegamos até os Ecos de Sal, um lugar que lembra uma antiga mina de escavação, mas que guarda um túmulo que é um verdadeiro monumento. Tal túmulo abriga o corpo de Perpétua, uma guerreira formidável, fundadora de um exército chamado Legião Ungida. Ela também é irmã de Esdras, aquele guerreiro que está em nosso rastro. Esdras está convencido que o penitente cometerá crimes contra a igreja e pede a bênção de sua irmã para destruí-lo. Mas Perpétua viu um caminho diferente, um destino diferente, além do sonho, além do véu de toda aquela realidade. E o penitente é a chave disso. Depositando sua confiança nessa jornada, ela então entrega um item e diz que deve ser mostrado no momento que Esdras for encontrado. Assim, ele entenderá a mensagem. Ela entrega então um escapulário incompleto, que traz a sua conexão com seu irmão desde sempre. Mas que caminho será esse? As respostas logo aparecerão, mas por enquanto, um caminho tortuoso nos aguarda.
Estamos diante das montanhas do crepúsculo eterno, um caminho que lembra um calvário, repleto de pessoas torturadas, queimadas. Ele é uma transição para a temida descida subterrânea de Yondo. Na entrada encontramos um homem, com suas mãos amarradas e uma espécie de cabaça de barro pendurada em seu pescoço, impedindo que ele olhe para o céu. Ele se chama Redento, membro dos peregrinos da genuflexão e precisa de ajuda para continuar em sua penitência. O encontramos em alguns pontos de nossa jornada e ele sempre nos agradece e fornece alguns pedaços que serão ofertados para uma estátua em outro momento. Yondo é um lugar muito perigoso. O seu grande sino tem a potência de sacudir a terra, além dos perigos que aquele subterrâneo pode oferecer. Mas, para completar a terceira humilhação, o penitente deve chegar até um ponto ainda mais baixo, onde o abalo do sino pode abrir a passagem. Os ecos, lamentos que ecoam por toda aquela área, mostram que estamos no caminho certo, e quando o sino é derrubado, somos levados à fonte de todo aquele lamento, um lugar triste, chamado a Ascensão da Mágoa. Esse lugar, o lamento é ainda mais forte por aqui, seguindo por uma nuvem tóxica, tolerada somente pelas criaturas deformadas pelo milagre. O lugar esconde também uma personagem misteriosa, que tem uma história muito tocante, mas que as consequências ecoam no que vamos encontrar em seguida. Mas nosso alvo reside pelas salas seguintes, e até a atmosfera do lugar te causa tensão entrar na sala. Mais uma vez, encontramos Viridiana, mas sua aparência está diferente. Envelhecida, vestígios da batalha do convento. Cada vez que ela ajuda em combate, sua força vital é drenada no processo, mas ela não se intimida. Muito pelo contrário, ela nos prova que o caminho da penitência é árduo, e sua ajuda é parte para vencer tal caminho. Chegamos então a uma sala com um poder imenso, e enfim, o grande desafio é revelado. As três angústias estão entre nós. Liberadas, as três rezam como uma. Liberadas, as três imploram como uma. Liberadas, as três nascem como uma. Uma batalha caótica tem início, onde a sala é consumida por um grande rastro de fogo que sobe a cada segundo. As três seguem em combate, decididas a acabar com o penitente, que golpeia sem piedade a tríade que sente o peso de seu poder. Viridiana, mais fraca, também se esforça para curar o penitente, que agora encontra-se frente ao poder máximo das três que se tornam uma. Porém, o destino já traçou tudo o que aconteceria ali, e um último golpe põe fim àquelas três pobres almas atormentadas que encontram o descanso eterno. Após o embate, encontramos a terceira entidade também envolta em ouro, que nos entrega a terceira e última chaga necessária. O rito finalmente está consumado. O portão finalmente se abre e a ponte do Calvário é o caminho necessário para chegar nela. Esdras está à nossa espera e imediatamente começa a orar, pedindo o consentimento da irmã para a batalha iminente e assim se provar digno perante sua capitã, Crisanta. Ao empunhar sua poderosa arma, um clarão surpreende a todos. Perpétuo então aparece e o escapulário que o penitente carrega começa a brilhar. Esdras fica incrédulo, sem reação diante daquela luz fugaz. E logo cai de joelhos, pois reconhece a luz sublime da virtude que sempre definiu sua irmã. Ele então entende a mensagem. Sua irmã foi agraciada e finalmente a verdade deve ser revelada, pois o tão aguardado sinal se fez presente. Esdras pede que o encontre onde tudo começou, onde a culpa tomou forma, na capela em que o penitente se ajoelhou pela primeira vez. Naquele lugar, Perpétua ouvirá o apelo de Esdras e fará uma revelação. A capela em questão fica na Irmandade do Pesar Silencioso, e é justamente onde encontramos a espada meia-culpa, e Esdras está à nossa espera. Chegando na capela, Esdras nos conta que sua irmã recitou versos afetuosos, e suas palavras carregavam uma revelação de um destino diferente para a nossa jornada. Agora, finalmente, Esdras entende o porquê de guardar uma chave consigo por tanto tempo. Uma chave pesada, crescida em uma madeira retorcida. Ele então a entrega para o penitente e diz que a chave abrirá uma porta em que está aquilo que a própria santidade condenou à prisão eterna. O que está lá é algo indescritível, e a tal porta se encontra na Biblioteca das Palavras Proibidas, e que só um homem que habita aquele lugar sabe sua localização exata e como abri-la. O homem em questão é Diosdado, portador de todas as chaves, e a que está em posse do penitente é a única que lhe falta, o que pode ser uma barganha justa.
Mas que segredos estão guardados naquele lugar? E que revelação é essa que vai definir o rumo da jornada? Muitas perguntas a serem respondidas, e o caminho para todas elas reside além do portão de bronze que finalmente foi aberto. E a penitência está longe de terminar.